Olá pessoal, vamos dar início agora aos vídeos da disciplina Prática de Ensino em História 5 de 2021. Essa disciplina, cujo cronograma depois eu vou organizar para divulgar aqui no meu blog, mas todo mundo que faz a disciplina aqui em Corumbá, no campus do Pantanal, já tem. Essa disciplina trabalha com a temática da música brasileira, da música norte-americana, da música de maneira geral. Então a gente começa nesse semestre uma imersão nas relações da música com a história e pretende-se que a gente vá do samba ao sertanejo caipira, e deste ao jazz, e depois bossa nova, terminando com passando por rock and roll, terminando com funk. Então a proposta da disciplina é que a gente possa debater a cultura como um elemento importante da materialidade dos conflitos sociais. Então, a partir da música como um artefato, como um produto cultural, como um monumento na história, nós podemos analisar o atual estágio daquela sociedade, os problemas vividos, as questões apontadas e problematizar a letra a partir de uma série de questionamentos interdisciplinares da história com a geografia, da história com as artes, da história com a música, com a antropologia, assim por diante. Lembrando que os enfoques são diferenciados para pensar trabalhos com ensino fundamental e para pensar trabalhos com o ensino médio. Então, o primeiro texto que eu coloquei aqui na bibliografia, deixa eu abrir aqui para vocês, na trilha sonora da história, a canção brasileira como recurso didático-pedagógico na sala de aula. Luiz Guilherme Rita Duque. Esse texto ele vai abrir o debate e são textos bastante simples, bastante didáticos. Eu optei por utilizar a bibliografia toda que está disponível na internet. Então, em sua maioria, são artigos de internet. Tem poucos textos teóricos longos por conta da quantidade reduzida de aulas e da própria natureza do sistema remoto. Então, nós estamos apostando nessa relação midiática, né? Eu com vocês, esperando que vocês leiam, debatam e pensem, sobretudo, na relação do texto acadêmico com o texto didático, o livro didático, o plano de ensino, o currículo básico do Mato Grosso do Sul, do Brasil, da BNCC, para que a gente possa enriquecer o debate a partir daí. E a gente não trabalha com textos em doses homeopáticas, né, para a gente não fazer nada assim muito grande, muito extenso, mas isso não implica na diminuição da intensidade do debate, na qualidade do debate. Então se espera que vocês expandam o debate a partir das indagações surgidas das vivências de vocês. Então, esse primeiro texto vai mostrar para a gente um processo importante que é a relação da história com a produção cultural, aí no caso a música como um artefato, a letra da canção como um produto. Então, nós podemos analisar a letra da canção a partir da relação com a indústria cultural, que a gente já estudou no quarto semestre, não é? As influências da indústria cultural, do capitalismo, com a padronização, com a imposição de um tamanho de letra, com a repetição de determinados temas. E isso é muito visível na história do samba e na história da música caipira, que se transforma nesse sertanejo que a gente tem hoje aí, midiático. E o rap, do rap ao funk, a gente também observa final dos anos 80 para 90, lá do rap da felicidade para agora, os modelos de rap e funk, os modelos de letras, as temáticas, as batidas são muito semelhantes, então é isso que a indústria cultural faz, ela padroniza, ela retira o elemento originário, o vigor, né, daquela produção espontânea vamos dizer assim, do povo brasileiro. E aí
é que entra o papel do historiador, entendendo a música como um produto, um artefato cultural, e aí ele pode utilizar essas músicas, esses produtos, para poder elaborar planos de aula, para poder elaborar exercícios que tomem a música como um documento. Então, por exemplo, eu gosto muito de um exemplo que eu ministrei lá no começo dos anos 2000, que é sobre a temática indígena. Você vai trabalhar a temática indígena lá no fundamental. E aí a gente vai lidar com representações que as crianças, os adolescentes têm sobre a temática indígena. E aí, logicamente, a gente tem Rita Lee, com aquela música clássica dela sobre os índios, a gente tem Baby Consuelo, né? A gente tem Renato Russo com Índios e uma série de outras músicas. Aquela da Gabriel Pensador com a fumaça do cachimbo lá. Então a gente pode colocar essas letras para as crianças ouvirem, para elas lerem também as letras e pensarem nas representações dos indígenas e o que corresponde com a forma como elas pensam, o que lhes chama atenção naquilo ali. Então a partir dali a gente tem um trabalho pro fundamental, que é muito interessante porque a representação do índio, assim como a representação do negro, da mulher, dos LGBTQIA+, etc., etc., elas são alvo de diversos estudos nos livros didáticos. Então, nós podemos pensar em fazer atividades nesse sentido que envolvem a criança, o adolescente e que nos ajudam a levá-los a trazer a sua representação sobre o conteúdo. Porque daí você tem uma aula lá sobre os índios do Brasil ou os povos originários, o processo de conquista da América, a constituição da América portuguesa, da economia colonial, não é? E aí você pode colocar como que era visto o índio na letra da música, não é? E como que esse estudante, esse aluno vê esse índio. E o que é o índio? A partir daí você faz todo um processo de discussão, você verifica a expressão oral da criança, você constrói texto, verifica a capacidade de organização desse aluno por escrito das suas ideias e você conclui um processo colocando-os em roda para debater, isso é muito importante, acabar com as aulas expositivas em fileiras nas quais se enche o quadro de texto que já está no livro didático, isso é um absurdo. E, ao mesmo tempo, a gente cria uma perspectiva prazerosa para a criança e para o adolescente quando eles são convidados a falar e expressar as suas ideias a partir de um tema bastante aprazível, né? Porque aí a criança, o adolescente vai falar, vai ouvir a música, tem muitas letras que chamam a atenção, e aí nós podemos concluir de maneira bastante produtiva. Já no ensino médio, o que se espera do uso dessa temática da música é a discussão a partir do padrão Enem que está lá. Então, o professor precisa pegar as provas, analisá-las, verificar como que trabalha-se o texto da música como um documento, a letra, e verificar como é que se faz essa interface. Uma letra de uma música, uma ilustração ou uma pintura e as questões ABCDE. Como é que se faz isso? Isso demanda tempo, isso demanda estudo, tentativas, mas é um processo importante de busca da autonomia intelectual do professor. Mais adiante eu vou colocar alguns exemplos que nós podemos fazer quando a gente for trabalhar, não me lembro em qual disciplina, que a gente tem essa discussão, acho que é na prática 7, que a gente tem essa discussão sobre a confecção das questões no padrão Enem-ENAD. E lógico que é um trabalho importante, mas pressupõe que o aluno vá lendo, como eu sempre digo, desde o primeiro semestre, o currículo do fundamental, o currículo do médio, e tem que examinar as provas do Enem também. Então, o estudante precisa se familiarizar com as abordagens. E como é que a gente vai construir uma abordagem ao estilo Enem? Precisa que haja leitura e debate. Isso não depende única e exclusivamente do professor, mas também do coletivo de estudantes, para que eles consigam mensurar o nível de entendimento deles daquela polêmica.
Porque muitas vezes a gente, professor, não consegue atingir o problema, a questão central desse estudante acadêmico. Por que que ele não está conseguindo desenvolver essa ou aquela abordagem? Muitas vezes tem uma limitação ali no entendimento da questão. Por isso que eu digo que é muito importante a gente ter os materiais e agora em tempos de internet, a gente ter os nossos arquivos, as nossas coisas organizadas para estudar. Então, retomando a questão do texto, essencial é perceber os momentos que se pode inserir a interface da música, que é uma expressão artística muito importante, ao longo do currículo. E aí nós vamos discutir: a música é uma expressão da verdade? A música é uma expressão do sentimento, da realidade? O que é a música? Como é que ela pode ser pensada? Nós vamos discutir se a criança gosta ou não gosta desse ritmo. Qual que é a nossa preocupação? Não é colocar a música goela abaixo, mas utilizar o recurso da música para poder dinamizar as aulas e, ao mesmo tempo, cumprir o papel da escola, que é ampliar o horizonte cultural do estudante. Porque a escola pobre não precisa ser pobre de ideias, não precisa ser pobre de abordagens. Então a gente não pode acreditar que para uma escola destinada ao pobre, a gente tem que ter uma escola pobre. Então, se eu puder debater a ópera, a música clássica, no seu contexto, a partir de alguma indagação do estudante, ótimo. Não que eu tenha que ter formação para entender os detalhes, não que eu tenha que levar o aluno a gostar daquilo, mas eu tenho que ampliar o horizonte cultural do aluno. Então, o professor, como intelectual, precisa se esforçar para que esse trabalho seja proporcionado pela escola, porque muitas vezes não há outro encaminhamento possível para que haja a fruição cultural. Então, se a gente for esperar que o aluno sozinho faça esse processo, muitas vezes ele não vai fazer. Ele está lá refém da TV aberta, né, do celular, quando tem crédito. Então, o professor precisa tocar nessas possibilidades de ampliação do horizonte cultural do estudante, sempre em doses homeopáticas, como eu sempre digo, para que as pessoas acreditem que o processo de intelectualização não é necessariamente um sofrimento, porque existe uma associação muito clara no meio da classe trabalhadora de que o intelectual é uma pessoa ingênua, é uma pessoa que não tem nenhuma relação com o mundo, com a vida prática, fica lá ele com seus livros, né? Então a gente precisa também trabalhar de forma a fazer a nossa propaganda, o nosso marketing, do processo de tornar-se intelectual como um processo prazeroso, entender o mundo, situar-se no mundo e agir sobre ele, que é o mais importante. Então, o professor como intelectual único, muitas vezes, com os quais as crianças, os adolescentes vão lidar, vão conviver, tem uma grande responsabilidade nesse processo de, através da música, da pintura, das visitas aos museus, etc., etc., realizar um trabalho de ampliação do horizonte cultural desse estudante. As músicas que são tratadas aqui nessa obra do Luiz Guilherme Rita Duque são, sobretudo, as músicas que a gente lembra muito. Então, costuma se associar muito a introdução da música com o período da ditadura militar no Brasil, com o desenvolvimento da MPB no período de maior repressão. Então a gente associa muito Chico Buarque, Milton Nascimento, Geraldo Vandré. Só que a gente precisa, a gente que eu digo professor, ampliar o nosso horizonte cultural, conhecer mais músicas, para poder também não achar que tudo foi criado hoje, ficar refém das reformulações e reutilizações da internet, dos modismos do consumo, para que a gente tenha uma cultura sólida. Então eu tenho que conhecer o sertanejo raiz de Tonico e Tinoco para eu poder chegar nesse sertanejo contemporâneo e conseguir analisar esse percurso. Não que eu vou dizer o que tem mais valor, o que não tem, né? Que a ideia não é essa. A ideia é perceber como que esse consumo da juventude orientado pela mídia no tempo presente, o que isso resulta,
e apontar os problemas disso, assim como o desenvolvimento do samba se transformando em pagode, né, com as influências que a gente tem hoje da grande mídia, das grandes produtoras, da internet, né? Das possibilidades de consumo. Porque, veja, a gente sai do rádio, do disco, dos programas ao vivo, passa para a fita cassete, o videocassete, o DVD, o computador. Agora a gente tem a internet no celular, as possibilidades dos canais a cabo, os canais de streaming, então o Spotify, né, entre outros recursos. E como é que esses alunos, como é que essa juventude de origem popular lida com essa produção cultural, que é a música? Essa música, ela é apenas diversão, ela é apenas passatempo, ela serve para pensar, não serve, por quê? Então, essas são as questões que o professor precisa se fazer ao buscar uma reflexão sobre a música em sala de aula, que é esse texto introdutório aqui do Luiz Guilherme Rita Duque, né? Nós temos que utilizar a música e nos habituarmos a pensar a produção cultural de todos os momentos como uma produção cultural que tem que ser esmiuçada, detalhada. Então, se eu chego no samba e eu não consigo trazer o debate social do samba para o meu estudante, eu estou errando. Não é simplesmente colocar o samba para tocar para a criança falar para você que não gosta disso. É também promover o confronto do samba com o funk. Então você tem lá o samba de 1930 e pouco, o funk de hoje em dia. É o funk proibidão, o funk com alguma letra bastante chamativa, com conotação sexual, na maioria das vezes. A gente tem que ver a questão da faixa de idade, né? A censura para colocar para tocar, para criança e tal. E aí, a partir daí, a gente transforma essa música, essa letra, num documento. A gente faz questionamentos a esse documento. Então, no caso, a gente trabalhar com EJA, a gente pode pegar esse proibidão, a gente pode pegar o samba antigo para tratar de algum tema importante, como, por exemplo, as formas como o homem lida com a mulher ao longo do tempo. Então, o samba lá dos anos 20 e 30 do século 20, o funk de hoje. A gente tem uma clara mudança. Que tipo de mudança é essa? Quais as características dessa mudança? E como que isso se relaciona com os temas que estão lá na BNCC, que estavam lá no PCN? É muito importante pensar nessa perspectiva da legislação da educação historicamente, não só pegar o agora BNCC, mas também lembrar lá do PCN, que muita gente até hoje não leu e a gente já está com outra legislação atropelando a gente, para poder pensar o que mudou de lá para cá e o que a gente conseguiu fazer efetivamente. Então, esse primeiro texto, que é bastante básico, vai nos indicar essas maneiras de lidar com a temática da música a partir do ensino fundamental. Então, a diferença do fundamental para o médio que eu vejo é a profundidade do debate. Aí eu tenho que pensar assim: meu aluno dá conta desse debate? Não dá? Na faixa etária, 12 anos, como é que eu vou debater a questão indígena? Eu mostrei esse exemplo que eu comentei anteriormente, né? Eu vou tratar de forma bastante alegórica, né? As questões que mais chamam a atenção no discurso midiático presente na letra das músicas. Aí eu vou tratar do índio e das suas representações imagéticas, quer dizer, pictóricas, pintura, desenho, escultura, ao longo da história do livro didático, por exemplo. Eu creio que basicamente o texto 1 seria isso. Aguardo vocês com algum questionamento aqui no canal e aí a gente dá sequência. Muito obrigado.